Vamos falar um pouco sobre o dom de línguas. Eu vou falar aqui diretamente do versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Essa palavra que vos aproveitareis significa que se Paulo tivesse chegado aos Coríntios falando em línguas estranhas, é, qual serventia isso teria para eles? Então, os coríntios provavelmente ficariam desinteressados, porque não iam compreender o que Paulo está falando. Então, aqui em nenhum momento Paulo está dizendo que não existe o dom de línguas, até porque todo o contexto aqui é para explicar exatamente isso daí. Se não existisse esse dom, a gente nem estaria tendo essa discussão. Paulo diz: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então ele está mandando procurar dons espirituais, porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Ou seja, como é que ele vai estar falando de uma língua humana aqui, se essa língua é falada em espírito? É um mistério que se tem que orar para se ter dom tem que se ter o dom também da interpretação. É lógico que não se trata de uma língua humana. O texto é bem nítido, mas eu não sei por que fazem tanta revolução, tanta volta, se o texto está bem claro. Aqui o contexto do 1 Coríntios está falando o quê? De dons. Está mandando seguir o amor, a caridade, e procure com zelo os dons espirituais. Existe aqui uma certa situação que a minha Bíblia, meu comentário bíblico diz assim, que segui a caridade, mas procurando com zelo os dons espirituais. Aqui ele diz assim: segundo o termo dons, não está no grego, no texto grego, em 1 Coríntios 14, a palavra dons não está no texto grego, da mesma forma que em 1 Coríntios 12, 1. E diz assim: deve ter sido omitido. O contexto parece indicar que espirituais, que significa a palavra pneumática, é um adjetivo que descreve expressões específicas, talvez língua estranha. Então, a palavra língua estranha não está expressa na Bíblia, mas você percebe que não é uma língua natural humana. Por quê? Porque ninguém o entende, ou seja, ninguém que tenha o dom de interpretação. Quando Paulo diz ninguém aqui, depois ele vai dizer o dom de interpretar, que aquele que ora em língua também tem que buscar interpretar, significa que no mundo raramente você vai encontrar alguém que entenda o que ele está falando. Então, dentro da igreja, dificilmente vai ter alguém ali. Então, ninguém vai entender o que ele está falando. Por quê? Porque ele fala mistério. O Espírito fala mistérios. Lógico que não se trata de uma língua humana. Está bem nítido o texto. Não tem o que tirar nem pôr aqui. Tá? Agora, não vou dizer aqui que todo mundo tem o dom, ou que o dom que a pessoa que afirma ter, realmente ela está falando em línguas. Isso daí só a pessoa que sabe, ou a pessoa que interpreta, que tem um dom de interpretar, que vai saber exatamente o que a pessoa está falando. Mas existem muitas enganações, o que confunde tudo. Então, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Quando você consegue interpretar o que você está dizendo em mistério, que Deus te deu também o dom, você buscou e recebeu o dom de interpretar, então você passa a edificar-se não só a si mesmo, você continua edificando a si mesmo, mas aqueles mistérios que estão sendo ditos pelo dom do Espírito começa a ser manifestado para o seu entendimento. Até porque quando a pessoa ora em línguas, ela mesma não entende. Ela mesma não há compreensão do que ela está falando. Ela sente uma edificação, ela sente uma capacidade do Espírito. Quando ela tem a interpretação, ela passa a entender o que ela está falando, ela passa a fazer com que a igreja compreenda o que ela está falando, tá? E às vezes a pessoa não tem o dom de interpretar e outra tem.
Então fica uma junção entre uma pessoa que está edificando a si mesmo e a outra que está ajudando, né? Está aprendendo também. Possivelmente essa que tem o dom de interpretação também olha em línguas. E aí ela interpreta para que a igreja entenda que mistérios estão sendo ditos ali. Até porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo ora por nós. E o dom ali é mais uma alternativa de ajuda. Tá? Então é bem nítido aqui, não tem como dizer que não é uma linguagem não humana e sim espiritual. É muito claro o texto.